Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. E agora, exatamente 1h13 da tarde, a gente acabou de fazer as nossas compras, porque já estamos na casinha, como vocês podem ver, já retornamos de São Paulo e foi uma viagem super especial. Eu espero que vocês tenham gostado. E bom, pelos comentários percebo que vocês gostaram e gostaram muito. Só que agora a gente quer ir para um lugar que seja mais calmo, mais tranquilo, se conectar um pouco mais com a natureza. E também é um lugar que eu amo muito, que eu já fui algumas vezes, e eu confesso pra vocês que todas as vezes que eu vou pra lá eu me sinto em casa, tanto pela recepção, o acolhimento dos proprietários, né, do espaço, quanto por estar no meio da natureza. Eu acho que isso é algo que não tem preço, é muito bom. Então, nós vamos pra lá. Hoje já tá frio, climinha mudando, querendo ou não já estamos entrando em maio, então assim, é natural que o clima mude e que comece a esfriar. E para onde eu vou é um lugar mais alto e mais cheio de mato, árvore, natureza. Isso quer dizer que lá vai ser mais frio. Então, já tô aqui, ó, com um casaco grosso atrás, porque se tem uma coisa que eu sinto é frio. E Lalinha também já tá aqui, já estamos com os nossos cobertores pra gente se garantir e não passar frio. Então, bora pegar a estrada e a gente vai conversando no caminho. Como vocês viram, o dia hoje tá um dia nublado, cinzento, chuvoso e, querendo ou não, esse climinha parece que ele não chama a gente muito pra sair de casa, né? E esses dias que eu estive em São Paulo, como vocês viram, os dias foram muito bonitos. Teve um dia ou outro de chuva, mas aquela chuva passageira, aquela garoinha, e depois já voltava a estar um dia bonito, um céu azul, então eu acabei aproveitando muito, o que foi muito bom. Eu tava na casa da minha família também, então querendo ou não é como se a gente estivesse em casa, né? Mas eu tenho que dizer que voltar pra casa é muito bom, e tá aqui no Moranguinho de volta tá muito gostoso também. Eu amo estar na nossa casinha, né, filha? Enfim, podem ver que ela fica até relaxada, dormindo, tranquilona, porque ela ama isso daqui. Mas o lugar onde a gente tá indo, nós estamos saindo da cidade de Pomerode. E agora a gente tá indo sentido Rio dos Cedros, que é uma cidade pequenininha, que ela tem aproximadamente 11 mil habitantes. E é uma cidade de interior, bem de interior mesmo. Existe uma represa muito linda que as pessoas amam visitar e pescar. E ali eles exploram o turismo nesse sentido, porque como a região é bonita, é uma região alta, tem esse lago, lá tem muitas pousadas, muitos chalés e tem muitos campings. Gostaria de mostrar um pouco mais da cidade de Rio dos Cedros para vocês, porque onde eu vou é um pouco mais retirado do centro da cidade, né? Porém, o dia tá muito chuvoso, mas eu vou tentar mostrar o máximo que eu posso. Fundada por imigrantes italianos no século XIX, a encantadora Rio dos Cedros está no coração do Vale Europeu, em Santa Catarina. O nome Rio dos Cedros vem justamente das árvores de cedro que existiam em abundância por aqui na época. Rodeada por montanhas e muito verde, a cidade é conhecida por suas belas represas, Represa Pinhal e Represa Rio Bonito. É aquele tipo de lugar para desacelerar, perfeito para curtir, relaxar e só ficar admirando a vista. Fizemos uma parada rapidinho agora, porque quando eu cheguei aqui, praticamente entrando na rua de terra, ainda bem que eu lembrei disso, que eu fui no mercado e eu esqueci de comprar pasta de dente. Aí eu encostei rapidinho no posto de combustível pra ver se tinha pasta, porque senão eu ia ter que pedir emprestado lá pra eles. Mas deu tudo certo, tem. Aproveitei já pra usar o banheiro também. Lalinha também aproveitou pra usar o banheiro e já tá comendo a comidinha dela. Então agora é seguir, como vocês podem ver, não parou de chover, segue a chuva. Pelo visto, o clima é esse. Hoje, realmente, a previsão era 100% de chuva, então não tá nada fora do que já estava previsto. Porém, amanhã não é pra chover. É isso que eu tô contando, porque a previsão diz isso. Mas a gente sabe que quanto mais alto, mais instável é o tempo e oscila muito, né? Mas tomara que não, pra gente poder aproveitar bastante desse lugar. Vocês podem ver, ó, conforme a gente vai subindo
o clima ele já vai mudando, porque chovendo já tava, desde quando eu saí de Pomerode. Mas quando eu vou subindo, ó, porque agora é só subida, conforme eu vou subindo, olha como a neblina vai baixando. É outro clima, eu já tô sentindo até dentro do carro mesmo a temperatura, que ela já tá mais frio, já tá mais fria, né? E enfim, vamos ver como que vai ter essa serra lá pra cima, né? Porque eu ainda tenho mais 32 quilômetros pela frente aí. Dizem que a aventura começa onde o asfalto termina, né? Então isso quer dizer que a nossa aventura começa exatamente agora. Acabamos de entrar na estrada de terra. Bom, vamos ver. Aparentemente a estrada tá boa. Já teve uma vez que eu vim que não estava tão boa assim, mas hoje aparentemente, pelo menos o início dela tá bem legal. Acho que não vamos ter assim grandes problemas na estrada, sabe? Minha preocupação era a questão de atolar, barro mole e tudo, mas eu acho que isso daqui não vai ter problema não, se tiver tudo desse jeitinho. Agora a gente vai passar por uma ponte que ela é bem bonita, só que hoje, obviamente, se bem que o rio hoje tá mais cheio, geralmente não tá tanto, até ela tá olhando aqui. Aí, o que acontece? Aqui pra trás, eu passei, o barro tava muito mole, o carro veio assim, tipo, meio dançando, né? Mas vim bem devagarzinho, de boa. Aí agora eu vou passar por cima da ponte. E que medo que eu tenho dessas coisas em dias de chuva, porque como tava muito mole o barro e eu passei e ele tava meio liso, eu tenho medo dele grudar no pneu. Olha as coisas da minha cabeça, pode ser que seja só coisa da minha cabeça, mas ele grudar no pneu e na hora que eu passar na ponte com a madeira molhada também, ele fica meio que derrapando. Tomara que isso não aconteça, mas... olha lá pra vocês verem, ó. Aí essa é a ponte e olha o rio passando dos dois lados. Que lugar lindo. Ponte passada com sucesso, meu amor. Bate aí. Uma outra coisa que é muito explorada aqui, que eu nem falei pra vocês, que agora que eu tô lembrando disso, é o cicloturismo. Aqui também acontecem passeios específicos que rodam por algumas cidades. E Rio dos Cedros é uma dessas. E o que acontece? A galera sobe essas montanhas aqui de bike, é uma loucura, tá? E vem gente de tudo que é canto pra fazer isso daí. Eu lembrei disso porque minha mãe falou que tem vontade de fazer isso e eu acho muito legal, sabe? E você percebe que no caminho tem várias plaquinhas direcionando pra onde essas bikes têm que ir. Olá, ó. E como eu tinha comentado com vocês, é cheio dessas plaquinhas sinalizando justamente pra essa galera que tá de bike fazendo esse passeio. Aí, por exemplo, aqui, ó, tá dizendo que restam 25 quilômetros e mais 431 metros de subida total. Então, pra chegar na etapa, ó, Alto Cedros, Palmeiras. Bom, meu povo, acabamos de chegar na porteira do camping. Lá ela já tá empolgada pra descer, né? Como vocês podem ver, como sempre, ela é a que gosta de estar com o Kengo na rua, como minha avó disse. E aqui, ó, depois eu vou filmar melhor pra vocês mais de perto, mas ali, ó, ai, cadê? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui a plaquinha do Minati Ramos Camping Cabanas. Bem-vindos a esse paraíso no Alto Cedros. Olha a perfeição dessa cabaninha no meio dessas árvores. A araucária, se eu não me engano, né? Olha que coisa mais linda esse visual. Quem bateu? Quem bateu que ela tá chorando? Alguém bateu nela, gente? Então agora sim, pessoal, chegamos aqui na área do camping, na área aqui embaixo, né? Vou começar a descer as coisas pra começar a preparar o almoço, porque eu estou morrendo de fome. Hoje a gente tomou café tarde e acabou não almoçando, e agora é exatamente 3h44. Então bora fazer o almoço e desfrutar desse quintal, que vai ser nosso quintal pelos próximos dias. Prontinho, tudo organizado, já guardei as compras na nossa caixa de comida. Olha como ficou tudo bem organizadinho, mas claro que tem mais coisa e o restante dessas coisas estão dentro da geladeira aqui, que eu guardei as frutinhas e legumes. E agora eu vou começar a comida e esse tempinho pede uma sopinha, né? Tá frio, tá chuvoso. Então tá perfeito para que a gente possa comer uma sopinha bem quentinha, deliciosa. Moranguinho tá aqui sujo, porque eu lavei ele, tava limpinho, mas sujo, porque pegou muito barro.
mas o carro foi feito para isso, a nossa casinha foi feita para isso, pra gente sair, pra gente desfrutar, aproveitar. Então o negócio é não estragar ele detonando, passando com tudo em buraco, essas coisas, mas no mais, a gente entra em tudo que é canto, porque se a aventura é com a gente mesmo, né, Larinha? Fala aqui pro pessoal que você tá andando por tudo, cheirando tudo, louca pra ir no matinho, mas não dá porque o tempo não tá colaborando. Uma pausa pra mostrar essa princesa deitada aí, do lado da mamãe que vai cozinhar agora. Você tá gostosinha e quentinha aí? Tá confortável? Então tá bom, isso que é vida, né, pessoal? Bora começar essa sopa que vai ficar, ó, uma delícia. A vida não acontece só nos grandes momentos. Ela acontece agora, nesse instante, nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. A gente cresce ouvindo que precisa conquistar, chegar mais longe, vencer. E sem perceber, começa a viver sempre olhando para frente, para o próximo passo, para o próximo sonho, como se a felicidade estivesse sempre um pouco mais adiante. Mas e se ela estiver aqui, no meio do caminho, nos dias comuns, nos momentos simples, naquilo que a gente quase nunca valoriza? Porque a verdade é que a vida não é feita só de dias bons. Existem dias difíceis, dias em que nada parece fazer sentido, dias em que a gente se perde, se questiona, se cansa. E tudo bem, porque até nesses momentos existe algo sendo construído dentro da gente. Existe aprendizado, existe crescimento, existe força sendo formada, mesmo quando a gente não percebe. Às vezes, a gente só precisa parar, respirar e olhar com mais calma. Se reconectar com quem somos de verdade e principalmente se reconectar com Deus, porque quando a gente se aproxima dele, algo muda dentro da gente. O peso diminui, a ansiedade acalma e o coração encontra um tipo de paz que não depende das circunstâncias. A gente começa a entender que não precisa ter tudo sob controle, que nem tudo vai sair como planejado, mas que ainda assim existe propósito em cada etapa. E então, o nosso olhar muda. A gente começa a enxergar beleza no simples, no silêncio de um momento sozinho, no som da chuva, num pôr do sol qualquer, numa conversa sincera, coisas pequenas, mas que no fundo são gigantes. A gente aprende a valorizar as pequenas conquistas, aquelas que ninguém vê, aquelas que não vão aparecer para ninguém, mas que representam tudo pra gente. Um passo a mais, um medo enfrentado, um dia que você decidiu continuar mesmo sem forças. Isso também é vitória. Talvez a vida não seja sobre chegar rápido ou sobre ter tudo resolvido. Talvez seja sobre aprender a viver enquanto a gente ainda está construindo. Sobre encontrar sentido no processo, sobre crescer no caminho, sobre entender que cada fase, boa ou ruim, tem algo para nos ensinar. E no meio de tudo isso, escolher estar presente, de verdade, sentir mais, agradecer mais, viver com mais intenção. Porque no fim, a vida não é só sobre o destino, é sobre quem a gente se torna durante a jornada. E talvez o maior segredo seja esse: confiar, seguir e aprender a encontrar beleza em cada parte do caminho. Ai, era tudo que eu queria pro dia de hoje, uma sopinha. Esfriou muito, vocês não têm noção.
E eu tô aqui com vontade de já colocar outro casaco, porque na verdade eu tô com esse e com uma blusa longa por baixo. Mas mesmo assim, não tá dando conta. Então daqui a pouquinho eu já vou colocar mais uma blusinha, só vou terminar de comer. E tem que tomar banho ainda, porque, né, passei o dia na estrada, então eu preciso tomar banho e aproveitar que o chuveiro aqui é uma delícia, quentinho, mas tá um vento gelado, que socorro! Então o negócio é comer essa sopinha quentinha e já começar a preparar o psicológico pra entrar pro chuveiro e depois pegar a friagem. Por aqui, tudo certo. Tô aqui ainda jantando, a Lalinha levantou e veio ficar comigo, a bichinha tá tremendo de frio, e eu também, né? Aí eu falei, vamos unir o útil ao agradável, né? Peguei a mantinha que ela tava deitada ali em cima da almofadinha e coloquei aqui pra gente ficar quentinha juntas, porque, gente, vocês não têm noção, é frio mesmo, tá? E assim, é que eu sou uma pessoa friorenta, mas é porque não tá só frio, tá ventando, e aí esse ventinho gelado é o que dá uma... nós vamos sobreviver. Porque a gente tá com um saco de dormir lá dentro e mais essa mantinha. Então isso aqui vai ter que ser o suficiente pra esquentar a gente dentro do moranguinho. Laine, tá tudo bem aí, minha filha? Fala pro pessoal, tô escondida pra sobreviver ao frio. Minha mãe só me enfia em rosto. Volta pra lá. A fome era tanta que eu comi 3 vezes. Pra vocês terem ideia do tanto que eu tava com fome, deixa eu mostrar aqui, ó. Aí, aquela panela cheia, sobrou isso só. Sopa, comida prática, uma panela, fácil de fazer e é gostosinho num dia de frio, né? Fala sério, eu adoro. Enfim, agora é hora de lavar as coisas, ajeitar, ainda bem que é uma comida, como eu disse, de uma panela, então a gente suja pouquíssimas coisas pra fazer, só vou organizar tudo aqui, porque como eles têm cavalo e os cavalos ficam soltos, eu já tive num outro momento a experiência de ter deixado algumas coisas aqui em cima e os cavalos terem entrado aqui na cozinha, né, nessa área comum, e terem comido o pão que eu tinha deixado. Enfim, então para evitar que isso aconteça novamente, vou guardar tudo, deixo tudo organizadinho e aí bora se preparar pro banho. Bom, galerinha, loucinha lavada, tudo guardado. Agora eu já arrumei até a nossa casinha, a cama. Lalinha já tá lá dentro também, porque ela tá com frio e realmente está muito frio. Mas eu estou aqui a postos, porque eu vou tomar banho. Mas antes, lembra que eu tinha comentado com vocês que eles têm cavalos que ficam soltos, né? Ó, os cavalos, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eles estão todos ali, eles estão comendo agora. E por isso que eu já deixei tudo guardado para não ter risco deles comerem ou derrubarem, né? E agora, deixa eu mostrar pra vocês o banheiro aqui, porque eu acho esse banheiro tão aconchegante. Ele é pequenininho, mas ele é bem ajeitadinho. Aí eu deixei aqui o shampoo, sabonetes de rosto. E a porta, o legal é que ela não é aquelas portas vazadas que geralmente tem em camping, que embaixo é aberta, em cima é aberta. Essa não é. Então, por mais que esteja frio, dentro do banheiro não entra friagem. Então isso é muito legal. Bom, dito isso, vamos tomar banho, né? Tá frio, mas tudo bem. Eu sou mais forte que o frio. Agora sim, banho tomado, tô até mais branca. Acharam que eu não ia tomar banho por causa do frio, né? É bom, porque na verdade depois que a gente toma banho, o que acontece? O corpo dá uma esquentada, né? Então assim, por enquanto tô bem, o frio até deu uma passada, mas eu lavei o cabelo, já fui pegar o creme e também já peguei o secador pra poder secar o cabelo, porque não é bom dormir com o cabelo molhado, ainda mais num clima como esse. A Laila tava ali dentro do carro, deixei ela descer um pouquinho também, pra ela poder fazer as necessidades. E agora, vamos secar esse cabelo, né? Pra não ficar muito tarde, que eu ainda tenho mais um compromisso pro dia hoje. Minha noite não terminou ainda, mas primeiro uma coisa de cada vez. Agora sim, meu povo, 100% em casa.
banho tomado, cabelo seco, dente escovado. E agora eu vou pro meu compromisso, que é o último do dia, mas é o mais importante, que geralmente eu faço pelas manhãs, mas hoje, como foi um dia um pouco corrido, eu acabei não conseguindo fazer de manhã e vou fazer agora, que é, nem sei que hora que é agora, meu relógio tinha... aqui. Agora é 9h12. Eu vou estudar a Bíblia, na verdade, né, que eu chamo de devocional, e é uma parte muito importante do meu dia e eu sempre faço. Eu não falho, isso é uma coisa que eu não costumo falhar. E se eu falho um dia, geralmente no outro dia eu já tô lá, porque realmente é muito importante. Então deixa eu fazer isso daqui e a gente já se fala. Bom, mais uma vez, mais um estudo concluído, graças a Deus. E eu falo que a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. É incrível como a gente tem alguns capítulos aqui que eu já li, e quando a gente lê de novo, parece que a gente sempre aprende coisas novas, né? E hoje, eu estudo esse livrinho, né, que é da Escola Sabatina, e ele tá falando muito sobre a importância da gente ter esse momento de estudo com a Bíblia, pra gente aprofundar o nosso relacionamento com Deus, a gente ter um relacionamento mais íntimo, conhecer melhor de quem a gente tanto fala, né? E tem sido muito edificante. E aí, também, eu tô lendo o Novo Testamento, já li Mateus, e eu entrei no livro de Marcos. Eu tô em Marcos 4. E eu achei bem interessante que eu li hoje sobre a parábola do semeador. Ele fala de 4 tipos de pessoas. Que o semeador sai e enquanto ele vai para semear, as sementes caem, só que elas caem à beira da estrada. E esse primeiro grupo de pessoas diz que as aves vêm e comem essas sementes. Então elas não chegam nem a germinar. São aquelas pessoas que elas ouvem a palavra até. Elas chegam, elas até escutam assim, só para não ser mal educadas. Só que a palavra de Deus, ela não floresce, ela não brota no coração dessas pessoas, porque elas realmente não têm interesse, elas não querem ouvir, elas não querem buscar, elas não querem entender. Aquilo para elas não faz sentido. Então aqui a gente tem um primeiro grupo que ele se posiciona bem sobre o que ele quer. Ele não quer. E por esse motivo que no momento em que ele recebe, aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí a gente vai para o segundo grupo de pessoas, que fala que as sementes caem num terreno pedregoso. E o que acontece? Essas sementes caem e elas até brotam. O problema é que ela está ali muito na superfície. Então, no momento em que ela brota e ela sai, ela ainda é uma plantinha sensível e o sol queima e a raiz seca. Esse outro grupo de pessoas é interessante, porque essas pessoas, elas até recebem a palavra de Deus. Quantas pessoas, elas não ouvem a palavra de Deus? Elas até têm interesse e tudo, mas, assim, ela ouve pelo momento, pela circunstância, muitas vezes até por uma conveniência do momento, uma situação, só que ela não tem profundidade, ela só ouve, mas ela não busca. Então, ao mesmo tempo que aquilo vem acalentar a alma dela para aquilo que ela precisa naquele momento, ao mesmo tempo que isso acontece, minutos depois, ela já esqueceu daquilo, porque ela já está num momento bom de novo. Então, ela fica entre essas oscilações. Em um momento eu preciso de Deus, em outro não. Em um eu preciso, em outro não. Aí a parábola conta que as sementes caem em outro terreno também, que é um terreno onde tem muitos espinhos. Porém, essa semente, ela cai e ela consegue germinar. Ela germina, ela cresce, mas por incrível que pareça, ela não dá frutos. E aí você se pergunta, qual o sentido de uma semente germinar, ela virar uma planta que é para dar frutos e ela não produzir frutos? Esse é o nosso terceiro grupo de pessoas. E essas pessoas são aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus com amor. Elas recebem. E elas veem que é importante. O problema é que isso começa a se tornar um ritual.
É verdade, a palavra de Deus, ela é boa, ela é importante para nossa vida. Vou estudar a palavra de Deus, mas eu estudo a palavra de Deus buscando ali sempre os meus interesses. Eu vou pra igreja, eu me reúno com os irmãos, eu tô ali, eu assisto culto, tudo. Mas eu saio dali, eu não faço nada para poder de alguma forma contribuir para a expansão do reino. Então, acaba se tornando um cristianismo barato, que não gera transformação, que na verdade é só um ritual, é só uma prática que eu faço para mim ter um status de talvez boa pessoa, mas não existe uma transformação genuína. Então eu vou ali, eu aqueço o banco de uma igreja, mas aquilo não transforma a minha vida e não impacta a vida de outras pessoas. E isso é triste porque, querendo ou não, a gente acaba se enganando. E eu acho que essa é a parte que mais dói. É a gente muitas vezes achar que a gente está vivendo algo real, mas a gente está se enganando constantemente. Agora a gente vai para o quarto grupo, que é a semente que cai num solo bom. E essa pessoa que recebe essa mensagem, ela recebe com muito amor e carinho. E realmente ela tem vontade, ela tem fome de aprender mais essa palavra. Então ela é aquela pessoa que ela estuda, ela não só ouve, mas ela estuda, ela busca entender, compreender. E o Espírito Santo vai trabalhando de tal maneira na vida daquela pessoa que inevitavelmente os frutos começam a aparecer. Porque realmente a transformação vai acontecendo de dentro para fora. Transborda aquilo que você está se tornando. E essa pessoa é a pessoa em que a gente tem que se inspirar. E eu falo isso me colocando muito como uma pessoa que eu preciso melhorar muito. A gente tem que ter essa humildade, mas a gente tem se enganado. Como aquela terceira pessoa, aquele terceiro grupo que eu falei, querendo muitas vezes ir ali, mas a gente está com o nosso coração em outro lugar. A verdade é que enquanto a gente não pegar a Bíblia, não abrir ela, não estudar ela, e ela ficar só em cima, de repente, da mesa, ou de uma escrivaninha fechada, ou que seja aberta, mas ali não tiver uma busca sincera, uma oração pedindo para o Espírito Santo dar entendimento, sabedoria, a gente não vai conseguir se tornar pessoas melhores. A gente nunca vai conseguir ter um relacionamento com Deus enquanto a gente deixar o nosso eu falar mais alto do que a vontade dele. Só que a vontade dele a gente só consegue entender quando a gente estuda a palavra. E não é de um dia para o outro. É um passo de cada vez, mas tem que ser intencional, tem que ser verdadeiro, tem que existir essa vontade, esse desejo de realmente, Senhor, me ajuda. Eu sei que eu não compreendo, tem muitas coisas que não são tão simples, mas me ajuda. Me dá entendimento, Espírito Santo, discernimento para me compreender. Transforma, tira de mim tudo aquilo que não é da tua vontade. Transforma o meu caráter. A gente precisa ter essa sinceridade, porque senão a gente não consegue alcançar um relacionamento com Cristo. Cristo só tem espaço no nosso coração. É aquela velha história. Tem pessoas que falam assim, meu copo tá cheio. E aí, o que eu faço? Eu coloco mais para transbordar? Não. Você tem que esvaziar para que você consiga colocar mais água ali dentro. Para que você consiga encher. Enquanto você estiver cheio de si, você não vai conseguir ter o trabalhar do Espírito Santo no teu coração. Você não vai conseguir viver uma vida como Cristo trilhou aqui nessa terra. Você não vai conseguir impactar a vida das pessoas. A gente só consegue quando a gente se esvazia da gente para que Cristo possa nos encher. E 2 versos, para mim, ficam muito claros aqui. Aqui ele está falando do semeador, né? E tá no livro de João, na verdade. Mas aqui nessa parábola do semeador, ele está falando de uma semente que cai na terra e que ela brota. E que nem todas brotaram, mas tiveram algumas que brotaram e que morreram, e outras que brotaram e não deram frutos. E aí, para mim, fica muito claro aqui, quando a gente lê em João esse versículo, o porquê essas sementes não deram fruto. Vejam aqui comigo, ó. Eu sou a videira, vós sois os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Então, a gente é o ramo dessa videira. Cristo é a videira. Não tem como alguém estar na videira e não produzir fruto. Porque a árvore, a videira, ela tem raiz, ela tem estrutura. Ela é a palavra, ela é a vida. E se ela é a vida, é impossível que os ramos que estão nela não produzam frutos, porque eles têm vida. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos que produzir fruto. E a gente tem sim que questionar o nosso cristianismo. A gente tem sim que questionar a nossa vida e olhar. E a gente fazer uma autoanálise e falar: Senhor, aonde eu preciso melhorar? E outro verso que para mim foi muito legal que eu li aqui também em João, fala assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E eu quero terminar hoje falando desse verso, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer viver um cristianismo de conveniência. Aqui nesse verso, se vocês prestarem bem atenção, ele fala assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe por quê? Porque quem tem relacionamento com Cristo, quem lê, quem entende, quem se aprofunda em relacionamento, pede bem. É transformado dia após dia. Deus vai trabalhando na gente e naturalmente a gente vai começar a desejar coisas boas, a falar coisas boas, a pensar coisas boas. E tudo aquilo que a gente pedir, Deus sem dúvida irá nos ouvir. Então que a gente não esqueça disso. Um reino dividido não tem como subsistir. Não tem como você amar dois reis. Porque um você, de certa forma, vai aborrecer para você poder agradar o outro. Porque são reinos diferentes. Então que a gente se posicione de verdade. Eu falo isso com muito carinho, porque é uma busca constante que eu tenho feito. E eu tenho muito a melhorar ainda. Muito, muito mesmo. Mas eu quero muito que a gente possa crescer cada dia em graça. Porque o amor do nosso Pai, ele é abundante, ele superabundou. Um dia o pecado entrou por um homem, mas quando Cristo veio para esse mundo, foi um homem que veio por muitos. Então que a gente nunca esqueça da misericórdia de Deus, da paciência, do amor, e que a gente se posicione de verdade, para que isso possa ir trazendo transformação para a nossa vida e que esse amor possa transbordar e alcançar mais vidas. Queridos, um beijo. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso deslocamento, do nosso quintal de hoje. Hoje eu vou dormir aqui com um riozinho passando aqui do lado. E eu amo. Isso daqui é muito bom, um barulhinho de água, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para que a gente possa estar sempre juntinhos e a gente possa alcançar mais pessoas. E o nosso vídeo fica por aqui, mas não se esqueçam que amanhã o nosso quintal segue sendo esse e a gente tem várias atividades para fazer aqui e eu tenho certeza que vocês vão amar esse lugar e os donos daqui, que são pessoas incríveis, e eu quero vocês comigo. Um beijo, uma ótima noite, fiquem com Deus.